Em 4 de outubro, nossos laureados John Clauser e Anton Zeilinger foram agraciados com o Prêmio Nobel de Física por provarem que o universo não é localmente real. O que adoro nessa história é que é uma narrativa de literalmente algumas das pessoas mais inteligentes que já viveram estando confusas e como, no final, Einstein foi provado errado, o que não acontece com frequência, uma reviravolta surpreendente, não é mesmo? A própria noção de realidade, algo que tomamos como garantido em nosso dia a dia, foi virada de cabeça para baixo por experimentos geniais e mentes brilhantes. O que significa localmente real, um quebra-cabeça cósmico? A ideia de localmente real é composta por 2 conceitos que desafiam nossa intuição e nos convidam a questionar a própria tecelagem do universo. Prepare-se para uma jornada mental que irá sacudir suas percepções mais arraigadas. Localidade. Imagine que você está em Mogi das Cruzes, a sua cidade natal. Você não pode estalar os dedos aqui e instantaneamente causar um terremoto no Japão, não é mesmo? Essa é a essência da localidade. É a ideia de que tudo o que acontece em um lugar é afetado apenas por seu ambiente imediato. A informação, como um mensageiro incansável e com um limite de velocidade universal, não pode viajar mais rápido que a luz. Essa é uma barreira cósmica fundamental, um limite que parecia inquebrável, protegendo-nos de interações instantâneas e fantasmagóricas através de vastas distâncias. Realidade. Este é o cerne do mistério, a pergunta que assombra filósofos e cientistas há séculos e o foco do Prêmio Nobel deste ano. O que é real? Existe algo lá fora com propriedades definidas, existindo de forma independente, mesmo quando ninguém está olhando? Ou será que o universo só decide o que é quando nós, curiosos observadores e participantes, interagimos com ele? Essa questão nos leva a um precipício de incerteza onde a distinção entre o observador e o observado se torna tênue, quase inexistente. 2 paradigmas da física quântica, anos 1930, um duelo de gigantes. No início do século XX, a mente humana se deparou com o estranho e maravilhoso reino do muito pequeno. Era como se a própria realidade se dividisse em 2 caminhos opostos, cada um defendido por gigantes intelectuais em um debate que moldaria o futuro da física. Realistas, a visão de Albert Einstein. Para Albert Einstein e muitos de seus contemporâneos, o universo era um relógio suíço, preciso, determinístico e perfeitamente previsível. As partículas, átomos e elétrons possuíam propriedades intrínsecas, pré-determinadas, existindo em um estado bem definido, independentemente de nossa intromissão. Pense na velha questão filosófica. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, ela faz barulho? Para Einstein, a resposta era um retumbante e inabalável: sim. O universo existia por si só, completo e definido, com todas as suas características já estabelecidas e esperando para serem descobertas. Antirrealistas, liderados por Bohr. Mas então, em um contra-ataque intelectual, veio Niels Bohr e seu grupo de antirrealistas, propondo algo verdadeiramente alucinante que desafiava toda a nossa compreensão do senso comum. Para eles, as partículas eram como artistas indecisos, com propriedades que só se decidiam quando o holofote da medição era aceso. Elas dançavam em uma função de onda de possibilidades infinitas, uma nuvem de estados potenciais. Somente quando você as observava, com os seus instrumentos e com sua consciência, é que a dança parava, e um estado específico era escolhido e revelado. O famoso gato de Schrödinger é a metáfora perfeita para essa ideia perturbadora. Vivo e morto ao mesmo tempo, um paradoxo ambulante, até que o ato de espiar na caixa force a realidade a escolher um lado. Imagine a angústia e a excitação dos físicos tentando conciliar essas visões tão antagônicas. O problema de Einstein com a mecânica quântica, o gato de Schrödinger e a ação fantasmagórica à distância. A profunda aversão de Einstein à aparente aleatoriedade e falta de determinismo da mecânica quântica culminou em um famoso artigo de 1935, conhecido como EPR Paper, onde Einstein, Podolsky e Rosen apresentaram um engenhoso experimento mental. Para eles, era a prova cabal de que a mecânica quântica era, no mínimo, incompleta e, no máximo, totalmente equivocada. Eles focaram em uma ideia espetacular da teoria, o entrelaçamento, emaranhamento, onde a propriedade de 2 partículas pode estar misteriosamente e instantaneamente relacionada,
independentemente da distância. A lógica deles, baseada na física clássica, era impecável, em teoria, claro. Conservação de energia. Nada no universo surge do nada. É uma lei fundamental. Se algo se move ou gira, há uma razão, uma força agindo sobre isso. Se um carro começa a andar, alguém pisou no acelerador. Se uma roda gira, algo a impulsionou. Isso parecia uma verdade absoluta e inegável. Partícula quebrada. Imagine uma partícula que, do nada, se parte em duas. Se você vê uma indo para a direita, a outra tem que ir para a esquerda para manter o equilíbrio do sistema. Se uma gira no sentido horário, a outra tem que girar no sentido anti-horário. Sua intuição gritaria se não fosse assim, porque o momento angular total precisa ser conservado. É uma espécie de balé cósmico, onde os movimentos se compensam perfeitamente. Estados indeterminados, o paradoxo que desafia a razão. Mas a mecânica quântica lançava um balde de água fria nessa intuição clássica. Ela dizia que esses estados eram impossíveis de saber antes de você medir. E o mais chocante, se você separasse essas partículas entrelaçadas a anos-luz de distância e medisse uma, digamos, descobrindo que estava girando no sentido horário, você saberia instantaneamente que a outra, mesmo lá longe, estaria girando no sentido anti-horário, sem atraso, sem tempo para comunicação. E aqui reside o cerne da discórdia e da profunda perplexidade de Einstein. Como isso poderia ser? Se elas só se decidem quando medidas, a primeira partícula precisaria instantaneamente se comunicar com sua parceira, através do vácuo, para dizer a ela para se decidir o oposto. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, Spook Action at a Distance, algo que ele considerava impossível, pois violaria a sagrada lei da localidade. A informação não pode viajar mais rápido que a luz. Ele argumentou veementemente que deveria haver variáveis ocultas, um conhecimento mais profundo e determinístico que simplesmente ainda não havíamos descoberto. Por cerca de 30 anos, a física foi um campo de batalha ideológico. De que lado você estaria nesse debate cósmico que dividiu as mentes mais brilhantes da época? A comunidade científica se viu diante de um impasse, com duas interpretações da realidade aparentemente irreconciliáveis, cada uma com seus defensores fervorosos e suas implicações revolucionárias. Era um verdadeiro suspense científico, e o mundo aguardava por uma resolução. A busca por prova quântica, o gênio de John Bell e a luz que dança. A calmaria antes da tempestade, ou talvez a tempestade na garrafa, durou até 1964, quando John Bell, um físico irlandês em ano sabático trabalhando no CERN, lançou suas revolucionárias desigualdades de Bell. A ideia era de uma genialidade avassaladora em sua simplicidade. Ele propôs uma maneira de forçar o universo a revelar seu segredo, a escolher um lado neste grande debate entre Einstein e Bohr. As desigualdades nos diriam de forma irrefutável se as variáveis ocultas de Einstein estavam certas, ou se a mecânica quântica, com sua dança de probabilidades e sua estranha não localidade, era a verdadeira senhora da realidade. Para entender a base de seu experimento, precisamos conhecer o fóton, a partícula elementar da luz. Ele tem uma propriedade intrigante chamada polarização, que descreve como sua onda oscila no espaço. Pode ser vertical, horizontal ou em qualquer ângulo intermediário. Pense na experiência que você tem ao usar óculos de sol polarizados. Eles bloqueiam certas direções da luz, eliminando o brilho indesejado. Se você usar dois filtros polarizadores cruzados, um alinhado verticalmente e outro horizontalmente, nenhuma luz passa. É escuridão total, um bloqueio perfeito. Mas aqui vem a magia, a reviravolta que confunde a mente e desafia a lógica clássica. Se você inserir um terceiro polarizador entre os dois primeiros, de repente, a luz volta a brilhar. Como isso é possível? Por quê? Porque medir uma partícula muda seu estado. É como se a luz, ao passar pelo polarizador do meio, fosse forçada a decidir uma nova orientação de polarização, permitindo-lhe escorregar pelo filtro final que antes a bloqueava. Essa é a essência mais pura do mundo quântico. A observação não é passiva. Ela não apenas revela a realidade, mas a moldam de forma fundamental.
O primeiro experimento bem-sucedido, John Clauser, e a confirmação do impossível, foi quando a desigualdade CHSH, desenvolvida por John Clauser, o Nobel que hoje celebramos, Michael Horn, Abner Shimoni e Richard Holt, transformou a profunda teoria em algo testável experimentalmente. O cenário que eles propuseram é quase uma peça de teatro cósmica, um palco onde a realidade seria revelada. Dois fótons entrelaçados são criados e enviados em direções opostas para dois observadores, Alice e Bob, que estão a anos-luz de distância um do outro. Cada um deles possui um polarizador, que pode ser girado em diferentes ângulos, e a missão de cada um é registrar os fótons que chegam. O truque está em contar quantas vezes Alice e Bob concordam ou discordam sobre o que vem em seus respectivos detectores. Se o universo fosse real no sentido de Einstein, se as partículas tivessem propriedades pré-determinadas desde o início, a taxa de concordância entre Alice e Bob deveria variar de forma linear e previsível, seguindo as leis da probabilidade clássica. Seria uma relação simples, sem surpresas. Mas se o universo não fosse real no sentido clássico, se as partículas só decidissem seus estados ao serem medidas e ainda assim permanecessem estranhamente e instantaneamente conectadas à distância, então as desigualdades de Bell prevêem uma taxa de coincidência muito maior do que o esperado pela física clássica. É como se os fótons, mesmo separados pelo vácuo intergaláctico, ainda estivessem sussurrando um para o outro, coordenando suas decisões de uma forma que desafia nossa compreensão intuitiva da distância. E em 1972, o momento da verdade chegou. John Clauser construiu a primeira configuração experimental capaz de fazer essa medição monumental. O resultado? Ele provou que a previsão da mecânica quântica estava correta. Seus dados exibiam uma violação clara das desigualdades de Bell, mostrando que o universo não é localmente real. A visão determinística de Einstein, embora elegante e aparentemente lógica, estava incorreta. Foi um golpe para a intuição clássica, mas um triunfo para a compreensão mais profunda da realidade. Reza a lenda que, exultante, Clauser correu para o escritório de Richard Feynman para dar a notícia da confirmação experimental. E Feynman, em sua genialidade irreverente e seu amor inabalável pela mecânica quântica, teria respondido, em um tom misto de repreensão e aprovação: "Bom, agora vá fazer alguma física de verdade. Afinal, ele jamais duvidou da estranheza inerente do mundo quântico." Os outros laureados, Alain Aspect e Anton Zeilinger, não apenas fecharam as últimas e mais intrincadas lacunas experimentais do trabalho de Clauser, tornando a prova ainda mais irrefutável, mas também mostraram que o entrelaçamento quântico pode ser teletransportado para outras partículas, um conceito que, para muitos, ainda parece pura ficção científica. A realidade, meus caros, é muito mais estranha, mais rica e mais misteriosa do que Einstein jamais imaginou. E é um convite constante à nossa curiosidade. E daí? O futuro já começou e é quântico. Todos esses fenômenos, que parecem saídos de um sonho febril ou de um enredo de ficção científica, são a espinha dorsal do que está impulsionando a moderna revolução da computação quântica. A ideia é que em um futuro que se aproxima rapidamente, os computadores quânticos superarão os computadores clássicos de maneiras inimagináveis. Não será simplesmente por serem mais rápidos, embora possam ser, mas porque suas partículas subatômicas têm essa vantagem intrínseca de estarem se comunicando e interagindo de formas misteriosas, processando informações em paralelo através dos estados superpostos e entrelaçados. Isso abre portas para resolver problemas complexos que estão além da capacidade de qualquer supercomputador atual, desde a descoberta de novos medicamentos até a otimização de sistemas logísticos globais e a quebra de criptografias avançadas. No entanto, antes que sua mente comece a fantasiar com comunicações instantâneas através da galáxia, com mensagens viajando mais rápido que a luz, há um porém crucial, uma limitação que nos mantém ancorados à física de Einstein. Embora pareça que a informação está viajando mais rápido que a luz na interação entre as partículas entrelaçadas, a verdade é que o fenômeno é intrinsecamente aleatório. Não há como carregar uma mensagem específica, um bit de informação útil nessa comunicação instantânea.
A aleatoriedade inerente ao colapso da função de onda impede que a informação seja transmitida de forma controlada. A velocidade da luz permanece um limite inviolável no universo, uma constante cósmica que a própria física quântica respeita, para o contentamento de Einstein, que, de onde quer que esteja, provavelmente daria um sorriso irônico. Se você está fascinado por esses mistérios do universo, por essas revelações que redefinem a própria realidade, este é apenas o começo. O que mais a física quântica nos revelará sobre a natureza fundamental da existência? Compartilhe essa incrível descoberta com seus amigos e familiares e convide mais pessoas para essa jornada de conhecimento que está moldando o nosso futuro e expandindo os limites do que pensávamos ser possível. O universo nos chama a desvendar seus segredos.